Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo, sempre aqui no Maio, organizado, produzido pelo coletivo Kairos e apresentado por mim. Eu hoje tenho o professor Roberto Ler, meu colega, também colunista do Maio e um dos fundadores do Maio. O Roberto, quem acompanhou o Tempo contra o Tempo quando era só em podcast, num estilo rádio, já o ouviu, mas nós agora temos felizmente este formato de vídeo e eu desafiei-o a vir aqui para falar sobre questões que nos parecem absolutamente essenciais, como é o caso da inteligência artificial, a expropriação dos docentes, a questão do Ministério mandar nos programas e nos currículos e as grandes transformações que se passam dentro da sala de aula, com a plataformização do trabalho, com a entrada destes grandes fundos na educação através da venda de produtos tecnológicos e muito mais. O professor Roberto Ler é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos grandes especialistas em educação no mundo, do que mais se tem estudado é o papel dos fundos e das grandes fundações desde os anos 80 a tentar determinar a educação. Foi também presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior no Brasil, um sindicato que sempre teve uma posição muito clara do ponto de vista crítico da educação e foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Roberto, obrigada, bem-vindo de volta ao Tempo contra o Tempo. Uma alegria estar aqui de volta e feliz de ver agora com a nossa Nosso estúdio, possibilidade de ter um humilde, estúdio humilde, um belo mas estúdio, enfim, muito bom. obrigada. Roberto, nós hoje em dia entramos dentro de uma sala de aula e o professor já não está no centro. O professor está afastado numa sala de aula escura, sem sol, podem ser 3 da tarde e ter vista para o Tejo, que não se vê o Tejo, porque à frente tem um quadro da Epson, tem um software da Microsoft, tem um Zoom, não sei quem é o detentor do Zoom, e tem as crianças a serem estimuladas. Ao mesmo tempo que o governo diz que é proibido usar os telemóveis no recreio, é obrigatório usar os telemóveis na sala de aula quando têm que fazer testes online, testes de cruzinhas, métricas, e o professor transforma-se quase num dita PowerPoint. Isto é uma visão muito catastrofista que eu estou a ver ou isto está-se a passar? De fato, nós temos uma mudança nos últimos 20 anos e de forma mais acelerada nos últimos 10 anos, que é de escala tectônica, no que diz respeito a um processo radical de expropriação do conhecimento e do papel intelectual das professoras e dos professores. Ou seja, o professor é aquele que faz tarefas docentes. Ele não é o intelectual, não é o organizador. E, de fato, esses artefatos tecnológicos cada vez mais ocupam o centro da sala de aula e convertem a própria sala de aula num grande telemóvel. Este movimento é um movimento que ganha características novas. A meu juízo, a consolidação dos grandes aparatos de linguagem, dos grandes sistemas de linguagem, os algoritmos entrando em sala de aula, modificam qualitativamente o que vem a ser o trabalho pedagógico. E esse trabalho pedagógico, hoje, mediado e determinado em grande parte, né, pelos algoritmos, faz com que os estudantes, professores, estejam inseridos quase que num contexto de serem não sujeitos e a condição de ser um estudante ativo, crítico, um professor ativo e crítico, mas serem perfis performados pelos algoritmos. Então, esse processo de expropriação tem a ver com um movimento de longa duração, que é o movimento de, digamos, reduzir o alcance do que é uma escola pública. A escola pública O que é que isso quer dizer? Reduzir o alcance? É transformar a escola num armazém de crianças, um sítio onde as crianças estão ocupadas e entretidas, mas não um espaço de acesso ao conhecimento produzido pela A questão humanidade. fundamental é que, para a classe trabalhadora, ter uma escola pública capaz de
possibilitar uma apropriação crítica da cultura, da arte, da ciência, de pensar as tecnologias, o mundo do trabalho. Isso resultou de muitas lutas da classe trabalhadora. Embora a escola liberal tenha anunciado a possibilidade de ser uma escola de conhecimento, com a divisão social do trabalho, obviamente, isto ganhou características novas, ou seja, quanto mais nós tivemos a subordinação dos trabalhadores às tecnologias, mais a escola tornou-se uma instituição partida, dualista. Esse dualismo não é mecânico, por óbvio, que depende de correlação de força dos países, das tradições de organização da escola pública, mas é irrefutável que a escola pública popular, de grandes massas da população, não logrou confirmar as melhores expectativas dos trabalhadores em relação ao que seria a escola pública. Marx, no contexto da Associação Internacional dos Trabalhadores, chama atenção para o fato de que a classe trabalhadora mais organizada, mais consciente, compreende a importância da educação dos seus filhos. Porque justamente, se queremos uma outra sociedade, nós precisamos de uma sociedade em que os trabalhadores sejam capazes de se auto-organizar, auto-organizar a produção, auto-organizar a cultura, auto-organizar a vida social sem a necessidade de um pai-patrão. E esta possibilidade histórica foi anunciada em diversos momentos de lampejo das lutas da classe trabalhadora. Pensemos na Comuna de Paris, pensemos na Revolução Russa e diversos movimentos que foram marcando as lutas pela educação pública. Pensemos no que significou as propostas e as proposições de Amílcar Cabral no processo de descolonização de África, enfim. A educação sempre esteve muito presente nos melhores anseios da classe trabalhadora. E isto é que está sendo retirado das escolas por uma pedagogia do capital. Esta pedagogia do capital inclui competências e não conhecimentos. Perfeito. Flexibilidade em vez de currículo. Chama-se flexibilidade curricular, mas a partir do momento em que é flexível já não é currículo. Aprendizagens essenciais em vez de programa e currículo, a panóplia tecnológica e eletrónica, e tudo isto, as metodologias ativas em vez de ensino experimental, e, finalmente, cereja no bolo, não se desenvolve o pensamento crítico, abstrato, a concentração, a memória volitiva, as funções psíquicas superiores, mas há uma espécie de moralização da escola com a introdução massiva da ideia das competências socioemocionais. Ou seja, a criança não aprende trigonometria, mas nós vamos dar-lhe uma avaliação porque ela se portou bem, esteve calada. Em geral, é um adestramento até, não é? A resiliência. A resiliência, meu Deus, que é uma palavra dos materiais, não é? Uma Sim. palavra dos materiais. No fundo, a criança tem boa nota se não aprendeu nada e esteve calada o tempo todo. Tem uma ótima nota, desenvolveu uma grande competência socioemocional. Esta pedagogia do capital para o mercado de trabalho tem tido uma grande produção crítica que não chega às escolas na sua maioria. Ou seja, a sensação que nós temos é os professores, quando são confrontados com outras ideias, compreendem que o que estão a viver é uma enorme mentira. Não posso deixar de dizer a quantidade de frases como não vamos continuar a mentir nas manifestações dos professores aqui, mas quando hoje nós entramos nas escolas, e mesmo frequentemente, muitas vezes, em muitos sindicatos, associações de professores, pelo contrário, há uma espécie de uma coisa um bocado inevitável, do género, temos que usar a IA, é inevitável, está aí. Tu achas que é inevitável? Está aí? Não, de forma alguma, nós não podemos naturalizar a ideia de que cabe ao capital formar a cabeça dos trabalhadores. Cabe às organizações do capital, aos organismos internacionais, aos grandes aparelhos privados de hegemonia, as organizações dos patrões, né, as confederações de indústria, do comércio, da agricultura,
como se fossem esses setores da sociedade que devem educar o conjunto da classe trabalhadora para, digamos, calibrar a força de trabalho, as necessidades de um mundo do trabalho em que a grande massa dos trabalhadores vai desenvolver atividades de trabalho simples. Obviamente, o trabalho simples no século XXI é um trabalho que está mediado por tecnologias sofisticadas, complexas, mas são trabalhos fundamentalmente que retiram toda a energia, a possibilidade criadora no processo de trabalho. Então, essa imensa massa... Ou seja, é o médico que simplesmente aplica um protocolo depois de introduzir dados, é o professor que lê o PowerPoint ou coloca o... É uma automação, uma espécie de linha de montagem destas profissões. Como todas as profissões, como todas as atividades humanas, esse movimento de expropriação do trabalho intelectual dos professores é um movimento em que os professores, ao mesmo tempo, estão seguramente sendo constrangidos, estão sendo instados, estão sendo movidos a um processo, digamos, de adaptação a essa ordem. Isto não depende individualmente dos professores, porque são aparatos educacionais que são construídos com este fim. Então, nós temos sistemas de avaliação que vai aferir não conhecimento, mas as competências. Esses sistemas de avaliação não são locais, eles são recontextualizados nacionalmente, mas a matriz é a matriz da OCDE, né? E todo esse movimento de regulação e controle do trabalho dos professores muda de qualidade quando o professor já não é mais o autor intelectual das suas aulas. Ele tem aulas pré-organizadas, pré-moldadas nos tablets, nos equipamentos eletrônicos, em que estes aparatos, é importante destacar, por definição, não estão em disputa, no sentido de ser bem ou mal utilizados. Eles são organizados, eles são estruturados, eles têm uma gramática, eles têm uma estrutura que é uma estrutura de algoritmos e moldagem de... Ajuda-me a explicar isso, porque essa questão é fundamental. Muita gente diz, mas... e nós agora já temos, inclusive, dentro da sala de aula, incluindo a universidade, a não separação entre verdade e mentira com o recurso a estes, ao ChatGPT e à IA. Porquê? Porque há quem diga, não, mas há já o ChatGPT, eu não sei os nomes, tão desenvolvido que ele é específico para a filosofia. Mas a verdade é que isto continua a ser não uma escolha científica, mas uma escolha probabilística. Exatamente. Como é que a gente explica lá para casa que a diferença entre uma escolha científica de alguém formado que domina um assunto e de uma escolha probabilística da máquina que pode ser a mais desenvolvida e especializada do mundo não deixa de ser uma escolha probabilística? Esse é digamos, o maior segredo da inteligência artificial. Segredo no sentido de ser a forma de fetichização da inteligência artificial, como se esse modelo probabilístico fosse um modelo que faz buscas racionais em busca de um rigor ético, de uma busca processual da verdade sobre os fenômenos da natureza, sociais, etc. Já foi demonstrado, eu acho que isso é um ponto fundamental, que os algoritmos, eles valorizam, eles dão destaque, por exemplo, a disposições de pensamento que hoje conformam o pensamento político de direita e extrema-direita. Isto foi constatado no antigo Twitter, hoje o X, do Elon Musk, em que eles fizeram um estudo com a Universidade de Nova York, em que eles mostram que, de fato, os algoritmos sempre colocam para o cliente do serviço, para o que está acessando o serviço, informações que estão, digamos, modeladas por uma preferência política de direita ou de extrema-direita. Mas, por exemplo, o professor Jean-Philippe Deranty, aliás, num livro publicado por nós, no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, fundamental, faz um artigo aqui com os seus colegas explicando que penso que é Gemini, não tenho a certeza,
ou não, tem um nome de um filósofo, agora não me lembro, o programa, é só dedicado à filosofia. E não deixa de ser também probabilístico, ou seja, Claro. é uma soma estatística e que o pensamento não se dá por soma estatística e por probabilidade. Pode haver um filósofo que está certo e a soma de vários não nos vai dar uma resposta ou correta ou cientificamente desafiadora, já para nem falar de que a própria produção do conhecimento implica a interiorização por parte dos alunos. Ou seja, a máquina pode até responder em algumas questões bem, que o que acontece é que o aluno não sabe responder. Essa é a questão. Essa questão também é outra. São questões que estão interligadas, mas só na questão, digamos, de um chat GPT especializado em filosofia. Ele vai estar especializado em filosofia, mas dentro do que foi etiquetado. Existe um processo de validação das informações que estão nos Big Data. Nesse processo de validação, valida-se mais algumas formas de pensamento em detrimento de outras. Então, digamos, num programa de filosofia, num chat GPT de filosofia, provavelmente toda a tradição de pensamento crítico que vem de Hegel, que vem de Marx, que vem de Lenin, certamente não vai ter a mesma etiquetagem de pensamentos de outros filósofos que vão ser, inclusive, ressignificados e recontextualizados com visões de mundo que não necessariamente correspondem às suas. Então, tem dois grandes, digamos, universos de problema. A probabilidade média não quer dizer que seja mais certo ou mais errado. Claro. Mas nesta probabilidade média, né, no que é mais frequente no modelo probabilístico, já tem escolhas que foram feitas pela etiquetagem. E que, progressivamente, outra questão que me parece muito importante dizer é que, às vezes as pessoas dizem assim, sim, mas eu tenho sentido crítico, eu posso ir lá ao chat GPT. Mas a tendência é para uma desqualificação geral. Ou seja, Claro. é para os que são formados agora com o chat GPT não conseguirem ter sentido crítico sobre o chat GPT porque já foram formados sobre o chat GPT. Claro. Ou seja, um processo massivo de proletarização. O grande drama que eu vejo na educação é que este setor econômico tem investimentos só em capital fixo nos países do G7, que chegou a perto de algo de 300 bilhões de dólares. Ainda bem que chegaste aí, porque é uma das tuas áreas de conhecimento. Muitas vezes nós aqui falamos o capital, ou seja, os acionistas da produção de capital, quem pensa a sociedade virado para o lucro, mas a coisa parece assim um bocado o capital e tal, até parece um bocado conspiratório. Quem são esses, o capital? Eu gosto muito de fazer essa pergunta aqui, já fiz várias vezes a outros convidados. Quem são os organismos, as associações que estiveram por trás destas teorias, como o Carlos Fernandes Liria diz, delirantes da pedagogia, que muitas vezes até são associadas à esquerda, porque uma certa esquerda pós-moderna aderiu a elas, mas a verdade é que os trabalhadores não têm nada a ver com estas teorias. Claro. Estas teorias nasceram no seio das organizações capitalistas mais importantes. Quem são? Um grande exemplo de organizador intelectual de uma nova agenda da educação foi o Banco Mundial. Eu creio que tem, nos anos 70, sobretudo, na verdade, desde os anos 60, mas nos anos 70, com uma nova envergadura, o Banco Mundial se apropriou das funções da Unesco. Eu acho que isso é importante que as pessoas entendam, porque falam assim, não, mas a Unesco, na sua origem, foi dirigida pela esquerda. É verdade, foram os trabalhistas de esquerda, né? O Huxley, que pensando em escola pública para os países capitalistas dependentes, existia uma agenda de esquerda na origem da Unesco, e isso rapidamente mudou, sobretudo no período macartista, né? Isso já vai ganhando uma nova conformação em que os Estados Unidos deslocam toda a lógica de financiamento da Unesco para o Banco Mundial. Ou seja, o Banco Mundial contrata programas da Unesco, e a Unesco, portanto, presta serviço ao Banco Mundial. E isto já significou que, dentro do sistema das Nações Unidas, a Unesco já era um organismo, digamos,
Cooptado. rebaixado, debilitado, desqualificado. E o Banco Mundial fez uma formulação muito importante que foi associar a educação à segurança. A segurança lê-se ao anticomunismo. E isso ganhou força, particularmente nos movimentos de descolonização, né, em que, no movimento de descolonização, na África, na Ásia, China, enfim, Índia, neste contexto, Cuba, né, depois, nesse movimento de descolonização, começa a ganhar força a ideia de que a educação está, de fato, comprometida com a construção de uma nova forma de ser humano, uma nova forma de pensar o que é humanidade, pensar o que é uma nação, pensar o que é economia, pensar o que é cultura, pensar o que é arte, enfim. E isto foi considerado algo absolutamente intolerável pelos organizadores intelectuais dos grandes, chamado hoje de think tanks, né, que são os grandes aparelhos de hegemonia, que pressionam os Estados Unidos a operar por meio do Banco Mundial uma intervenção mais aberta e mais explícita no terreno educacional. É nesse momento que nós vamos ter mudanças na agricultura, com a emergência nos países capitalistas dependentes da chamada Revolução Verde. A Revolução Verde porque não é a Revolução Vermelha, né, que se trata de constituir uma mentalidade capitalista no campo. E a questão da segurança... Foi onde entrou toda a questão dos organismos geneticamente modificados, etc. Isso. E no tema da segurança, obviamente, é o tema da segurança frente à possibilidade do avanço da esquerda, do avanço do chamado comunismo, né, que já eram outras coisas que estavam em curso naquele contexto histórico. Mas isso, digamos, produziu um conhecimento do Banco Mundial sobre a agenda educacional. Eles constituíram um grande setor educacional, muito capitalizado, e assessoraram as reformas educacionais, né? E nesse movimento de assessorar reformas, as reformas foram sendo feitas nos países de maneira distinta, inclusive do Banco Mundial, em vários aspectos, porque elas estão sendo recontextualizadas de acordo com as culturas locais, com as correlações de forças. Eu penso, aliás, que grande parte dos ministros da Educação e da Saúde em Portugal fizeram estágios no Banco Mundial e de muitos países. E isto mudou a educação, no sentido de retirar a agenda, digamos, de que a educação está relacionada à formação humana complexa, à formação da consciência crítica, né, da possibilidade que os seres humanos levassem adiante o ideal iluminista do uso autônomo e crítico da razão. Enfim, isso foi paulatinamente sendo desincentivado, desmobilizado, ressignificado. Mas também muitas fundações, como a Fundação Ford nos Estados Unidos, a OCDE... Muito importante. No caso brasileiro, a Fundação Ford teve uma importância enorme para varrer o marxismo. Cá na Europa, a OCDE, ou seja, todas estas políticas de mercado, como as aprendizagens essenciais, o perfil do aluno... E depois a OCDE, de fato, assume um lugar de liderança. Nessas políticas, herdando, digamos, essa tradição do Banco Mundial, em que a OCDE tem, digamos, uma nova abordagem muito mais ambiciosa do que foi do Banco Mundial. O Banco Mundial fazia acordos país a país e a OCDE pensou no atacado, ou seja, instituir um grande sistema de avaliação para legitimar o que é a educação mundial. Foi o PISA, que se mede no PISA. E aqui nós vamos ter a questão das competências. E é interessante analisar essa questão porque durante muito tempo todo o campo crítico da educação ficava, bom, mas o que são essas competências? De onde vêm as competências? E uma autora franco-brasileira, Helena Hirata, fez um estudo muito exaustivo, não sobre educação, mas ela está estudando competências no discurso de formação dos trabalhadores nas grandes plantas industriais, como aqui a Auto Latina, está estudando a Peugeot, a Renault e outras grandes companhias, e vê que todo o sistema de formação está ligado à competência, ela vai buscar o que é essa palavra, e conclui que ela não tem nenhuma origem no campo da psicologia, do conhecimento, qualquer coisa vinculada à questão do conhecimento, mas é essencialmente uma palavra da administração do trabalho, ou seja, na velha tradição da administração, entre aspas, científica do trabalho, e entra a questão central das competências, que chega à educação. Ou seja, em vez de ser a educação a criticar o mercado,
o mercado passa a dominar o que é que deve colonizar a educação. Organizar. E é muito importante chamar a atenção para o fato de que as competências, de fato, foram sendo edulcoradas de alguma maneira, em alguns momentos ressignificadas também, no campo crítico. Então, vamos ter competências de tolerância social, né? Na questão do multiculturalismo, a gente tem que ter tolerância com o outro. Em Nós vez temos de transformar que ter a sociedade, vamos... a resiliência, em vez de nos revoltarmos, a aceitamos. questão da diversidade, da Claro. equidade, de maneira muito despolitizada, sem enfrentar os determinantes da desigualdade, da diversidade, da questão da chamada inclusão, enfim. Claro. E com isto, a pauta da educação, de fato, mudou. Eu, recentemente, fiz um estudo do último Congresso da Internacional de Educação, que seria, digamos, a maior coalizão que nós temos de sindicatos, e muitos deles combativos, com posições coerentes, enfim, no campo da educação. E é desconcertante constatar que todo esse léxico foi incorporado como se fosse algo do campo crítico da educação. Né? É como se fosse possível, como está lá no texto, nós temos que conversar com as grandes corporações de inteligência artificial para que abram mais espaços para a criação dos professores e criação de conteúdos mais adequados. Na realidade, a abordagem é completamente fora do que hoje, efetivamente, é o capitalismo operando neste campo. Uma corporação dessa não vai ser convencida a discutir quais são as melhores formas de trabalho com os professores. Sobre o capitalismo a operar neste campo, nós temos hoje grande parte do orçamento das escolas e das universidades a pagar estas plataformas e a determinar, direto ou indiretamente, o fim da liberdade de cátedra, porque tal é o trabalho em plataformas, ou quando é obrigatório o ensino online, ou os exames online, ou preencher plataformas, ou a métrica dos currículos baseada em artigos, ou seja, tudo isto passa por uma panóplia de big techs. É dinheirinho que sai direto do fundo público para as big techs. Isto é o quê? É educação ou é desvio de recursos públicos? No meu entendimento, Raquel, as universidades, as escolas públicas, mas o papel aqui das universidades é diferenciado. Nós deveríamos, de fato, ter um posicionamento mais radical em relação à questão do controle social das tecnologias. Esse é um tema muito trabalhado pelo movimento crítico, pelos movimentos da esquerda, né? Mesaros escreveu também sobre isso, sobre a questão do controle social. É inadmissível que uma instituição universitária esteja, digamos, inserida no movimento de perfis de performatização das corporações. Para além do dinheiro, que já é uma variável muito importante, nós temos, como você bem caracterizou, essa panóplia em que o sistema de avaliação, os estudantes preenchem formulários sem precisar debater o assunto, como se fosse um cliente de um supermercado que disse que gostou ou não gostou do atendimento. Isso está relacionado aos bancos de dados dos currículos e das atividades dos professores. Nós temos na educação básica o sofrimento laboral dos professores e professoras que têm que preencher 4, 5 sistemas por dia. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, se o professor não consegue preencher durante o dia, na sua jornada, que ele já não tem tempo para fazer absolutamente nada, mas se ele não preencher plataformas, não alimentar a sua plataforma, ele não recebe aquele dia. E o que ele está a alimentar é o lucro da inteligência artificial. Está a entregar dados. O lucro da inteligência está entregando dados e está entregando prerrogativas. Está entregando atribuições intrínsecas ao trabalho docente. Inclusive, coisas bastante perigosas do ponto de vista dos dados dos alunos. Fica são com uma espécie dos de cadastro. Alunos que fica de cadastro, obviamente. Os cada sumários, aluno os sumários são perfil. Nossos. Não se entregam Os sumários são nossos. Não se entregam. É um perfil. Os sumários é uma coisa entre o professor e o aluno e a instituição claro. universitária, não é uma coisa para entregar a uma plataforma. É importante caracterizar isso. Não existem pessoas, existem perfis.
Claro, isto é absoluta. Claro. E os perfis são modelados dentro desses grandes sistemas de linguagem. Então, é uma forma de controle, de organização do trabalho das universidades, das escolas, que nós não podemos naturalizar como um fenômeno da natureza. Tem o sol, tem a chuva, tem o movimento dos astros e temos isto. Mas a verdade é que nós temos assistido nos últimos anos à transformação também da própria organização da universidade. Não há gestão democrática, claro. E há gestores, muitos deles professores gestores, sim. Em que, aliás, na sua avaliação para progredir na carreira, 20% a 30% já conta na gestão, que são os que aplicam estas políticas da IA, da plataformização, de tudo isto. Como é que tu vês isso? Vês que a progressão na carreira possa ser feita, por exemplo, pela gestão? A universidade só se realiza como instituição, ela só existe como instituição, digamos, pulsante, vivaz, capaz de produzir conhecimento novo, conhecimento orientado por valores e princípios éticos, se ela for uma instituição autogovernada, mas não autogovernada de uma maneira autárquica, mas autogovernada de uma maneira compartilhada. Então, a universidade tem que se caracterizar de fato como uma instituição comunitária, em que os estudantes, desde o início, aprendem a dirigir a universidade. Eles não são clientes, eles não são seres passivos que estão lá dentro, eles são também organizadores intelectuais, eles também servem à produção e à socialização do conhecimento, eles são sujeitos ativos. E os professores, a meu juízo, devem ter, sim, uma carreira que possibilite a sua progressão, a sua valorização da sua experiência profissional, suas novas responsabilidades intelectuais, mas isso não pode estar associado a um poder administrativo. Isso tem que ser questões separadas. O poder de organização da universidade tem que ser colegiado, ela tem que ser uma instituição colegiada. Nós não podemos admitir a ideia de ter um CEO na universidade, como temos em várias universidades estadunidenses, em que nós temos o presidente do conselho econômico, digamos, da universidade, que é uma espécie de CEO, e o reitor, que obviamente presta obediência às expectativas do CEO e dos investidores. É o que nós já temos cá, por exemplo, nos hospitais. Na verdade, os diretores clínicos acabam por estar submetidos ao Conselho de Administração e em breve é isso que se quer fazer também aqui nas universidades. Isso é muito perigoso na vida universitária. Nós vimos isso no caso recente das lutas feitas nas universidades estadunidenses em 2024 com os acampamentos em solidariedade ao povo da Palestina. Né? E foram momentos muito luminosos da universidade, todos nós ficamos muito felizes. Voltamos a ter universidade. Temos uma universidade viva, os estudantes estão ali discutindo e, obviamente, estão com um pronunciamento forte, como fizeram contra o regime do apartheid, como fizeram contra o racismo, enfim. E agora as universidades estadunidenses viveram um processo inacreditável, porque foi muito rápido tudo o que aconteceu, em que ficou evidente que existe um poder real dos chamados fundos patrimoniais. Ou seja, os fundos de investimento que estão dentro das universidades, que foram organizados pelas universidades, se voltaram contra a instituição. E os investidores mandaram a seguinte mensagem: os nossos valores não coincidem com o da universidade. Qual é a solução para isso? Demite o reitor. Demite o dirigente. E denunciam os professores, que o que e aconteceu... denunciam os professores. Pegando, aliás, nos currículos, nos sumários e na própria bibliografia que os professores usavam para denunciar se seriam ou não apoiantes da Palestina. E agora isso virou prova do crime, de que eles desenvolvem atividades anti-americanas e supostamente racistas, né, contra a população judaica, que obviamente não tinha nada a ver com isso. Né? Roberto, deixa-me encaminhar para a última questão, infelizmente, porque estávamos aqui a ouvir-te muito mais, que é uma questão que me ocorre muito. Muitas vezes, quando se fala em burguesia, as pessoas ficam um bocadinho, mas é outra vez a K7. A burguesia é uma classe social, é a classe social dominante, é a detentora dos bancos, é a detentora dos fundos, os fundos são bancos, das grandes empresas, mas a burguesia tem esta coisa de querer apresentar a sua política como universal.
Não é sua, não é do meu partido. O meu jornal é isento. Nós temos uma ideia para a humanidade, não é para a nossa classe. E é muito curioso que apresentam a IA como extraordinária. Cada aluno vai ter a sua IA, vai ter o seu chat GPT, vai ter o seu computador. Mas depois põem os filhos em colégios onde não há qualquer aparelho eletrónico, têm professores de alta qualificação que dão aulas apaixonantes, curiosas, ousadas, corpo a corpo, conversa a conversa, aulas reais. Não? Levam os seus filhos ao Louvre. Para a classe trabalhadora, a visita virtual é suficiente. Têm os seus secretários. A classe trabalhadora telefona para um algoritmo para saber se pode ir ao hospital. Ou seja, tudo aquilo que praticam não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que oferecem, incluindo aos seus próprios filhos. Isso é ideologia, né? Isso é hegemonia de uma classe sobre o conjunto da sociedade. Essa questão é muito interessante, foi estudada de uma maneira muito brilhante por Bourdieu, quando ele faz o famoso estudo sobre quem são os estudantes das grandes écoles na França, que são centros de formação das elites, né, dos dirigentes. E ele constata que os estudantes das grandes écoles, seus pais estudaram nas grandes écoles, muitos deles, seus avós estudaram nas grandes écoles, ou seja, eles vinham de uma linhagem familiar que estudou nas grandes écoles, e ele se indaga, bom, como é que é o processo de seleção? E o processo de seleção não era, digamos, centrado nos conhecimentos mais objetivos da educação básica, matemática, física, química, biologia, história, geografia, mas exigia uma cultura geral, relativa à arte, relativa aspectos da cultura, idiomas, etc., em que, coincidentemente, só são bem avaliados os que são filhos de pais que vieram das grandes escolas, né? É um conhecimento que não está disponível mesmo para as classes médias, mais pauperizadas, enfim, por conta daquilo que ele chamava de uma espécie de capital cultural que os setores dominantes possuem. As escolas burguesas são escolas de formação desse tipo de quadro. Ali eles têm que aprender a ser dirigentes. E essa é uma escola que tem que ser exclusiva. Não é uma escola, digamos, meritocrática. Ela não é nem uma meritocracia, porque, na realidade, não há uma seleção por mérito no sentido estrito da palavra, mas sim há uma seleção pelo chamado capital cultural de uma forma mais ampla que faz essa distinção social. A escola da grande massa da classe trabalhadora é a maior conquista que a classe trabalhadora teve. Eu não tenho dúvida disso. Então, os maiores ganhos que a classe trabalhadora conseguiu foi lutar pela escola pública e tornar a escola pública uma instituição de massa. Mas, como eu gosto de lembrar sempre, a poesia do Manuel de Barra, às vezes as coisas crescem para menos. E neste caso, este crescer para menos não é um crescer para menos estruturado pela mão invisível do mercado. É um ato político. E nós, professores, temos que estar, digamos, engajados politicamente e entender que esses artefatos tecnológicos, a inteligência artificial, é parte da luta de classes. Nós temos que compreender isto. Não se trata, digamos, de uma perspectiva caricata do ludismo. Eu discuti isso com um amigo mexicano que escreveu um livro recente sobre isso. Eu fiz alguns comentários no livro sobre uma espécie de neoludismo. Mas o que está sendo argumentado, e a meu ver com razão, é a possibilidade de nós não naturalizarmos que essas tecnologias dirigem, organizam e estruturam o nosso cotidiano. Está errado isto. Politicamente, imaginar que nós vamos ter uma negociação com essas corporações. Se essas corporações hoje não negociam nem com os estados nacionais, um estado nacional que quer fazer uma lei que regula, que limita alguns aspectos do funcionamento dessas corporações, eles iniciam um movimento de destituição desse presidente da República. Isso aconteceu recentemente na Bolívia. Claro.
Em outros países isso está acontecendo também? Como é que nós vamos negociar isso em sala de aula? Para além de infernizarem a nossa vida, porque cada vez trabalhamos mais horas, porque temos que passar várias horas a alimentar dados gratuitamente. Esta obscenidade de trilhões que estas big techs têm e que são, aliás, os apoiantes de Trump. Eu despeço-me agradecendo-te muito esta aula maravilhosa. Volto a recomendar Estranha Forma de Vida, Trabalhar e Viver no Século XXI, publicado pelo Observatório. 3 artigos em particular. O Teletrabalho à Luz do Corpo, do psiquiatra Christophe Dejour, onde demonstra que não é possível dar uma aula online, se quer uma aula onde as pessoas estão simplesmente a olhar para o PowerPoint. Uma aula é grande parte dela mediada pela relação, pelo olhar, pela compreensão mútua, que é absolutamente fundamental como trabalho. Não estamos só a falar de emoções. Precisamos de falar sobre os sistemas de avaliação e tutoria da inteligência artificial generativa, do Jean-Philippe Deranty com vários dos seus colegas. E, finalmente, uma entrevista que eu e o Roberto fizemos ao professor Carlos Fernandes Líria, onde ele defende o conhecimento, o centro da escola é o conhecimento científico, artístico, filosófico, contra os discursos pedagógicos demenciais, diz ele sempre no seu tom. Quero também dizer que o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho está, eu e o professor Roberto fazemos parte, a criar, a organizar um manifesto público da educação, que vai da educação infantil ao ensino superior, onde colocamos a defesa de uma educação que não passa pela lógica do mercado, mas regressa àquela famosa frase, aliás, antes da Comuna de Paris, da Revolução Francesa, criar cidadãos críticos e insubmissos. O direito à insubmissão através do conhecimento real, que é aquilo que é a função do professor, e é isso que nos apaixona na sala de aula. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada a todos e até à próxima quinta-feira, aqui sempre no Tempo Contra o Tempo, no Jornal Maio.